Fala, galera do sexto ano, e aí, beleza? Mais uma vez estamos aqui, eu e vocês, eu aqui, vocês aí, para iniciar nossa aula, tá? Agora, essa aula a gente vai falar sobre a indústria, e aí eu vou fazer como eu fiz no capítulo anterior, tá? Eu não vou fechar nessa aula aqui, eu não vou fechar, porque vai ficar muita coisa, e não é bom, porque se eu for fechar aqui vai ficar muita coisa para vocês e a gente não vai não vai conseguir entender o assunto como precisa ser entendido. Então, como eu fiz no capítulo anterior, fiz 2 aulas, vou fazer nesse capítulo também, tá? Fazer mais de uma aula. Se for preciso, eu faço 3, mas vou fazer de uma forma que dê para vocês compreenderem o assunto, tá? Para ficar uma forma mais simples para vocês entenderem esse assunto. Apesar de ser um assunto que está no nosso cotidiano, a indústria, mas precisa ser trabalhado para que a gente consiga entender da melhor forma. É por isso que eu dividi, que eu não vou fechar nessa aula, na verdade. E também o próximo capítulo da mesma forma, tá? Não vou fechar em apenas uma aula, tá na mão? E aí, como eu falei nas outras aulas, e vou repetir e vou falar também se for preciso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato com a tia Mayara, tá? Que a tia Mayara entre em contato comigo, ou vocês podem mandar uma mensagem lá no grupo, tá? Dos pais de vocês, e alguns de vocês estão participando também, aí vocês podem mandar mensagem lá, tá? Que aí a gente vai, deixa eu ajeitar aqui, e aí a gente vai conseguir, vai tentar da melhor forma acabar com essa dúvida de vocês, beleza? Então, bora logo para iniciar a nossa aula falando sobre a indústria, tá? Só lembrando que aí dessa semana passada a gente já iniciou lá na sala, lembram? A gente já iniciou e aí a gente vai dar continuidade agora. Tá na mão? Então, bora lá. Iniciando nossas atividades, olha lá. Do artesanato à indústria moderna. Aí eu começo falando para vocês o que é o artesanato, tá? O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir da matéria-prima natural. Então, bora lá. Aí nós temos o artesanato, tá? E a imagem de uma senhora, a foto de uma senhora fazendo uma panela de barro. Tá? Como ele diz aqui, ó, matéria-prima natural, ou seja, se a senhora que está fazendo o quê? Uma panela, e a matéria-prima é da onde? A matéria-prima é do barro, tá? Então, ela está fazendo aí, ela é uma artesã, essa senhora. E aí, olha, a comida feita na panela de barro, ó, é muito gostosa mesmo, mas isso aí é outra história. Então, olha lá. Aí nós temos, tá? Primeiro modo de fabricação, ou seja, lá antigamente, lá atrás, não tinha as indústrias, tá? E aí, tudo que vocês imaginam, tudo que vocês possam imaginar, era feito pelos artesãos. Claro que tem muitas coisas que nós temos hoje que não tinha no passado, porque as coisas eram simples, mas era a tecnologia da época, né? Então, como não tinha indústria, então tudo era feito pelos artesãos. Sapato, roupa, e aí mais claro, cada artesão tinha o seu nome, tipo, a pessoa que fazia o sapato, como era o nome da pessoa que fazia o sapato? Era o sapateiro. A pessoa que costurava a roupa, fazia as roupas, era o que? Era o alfaiate, e por aí vai, tá? Tinha o ferreiro e outras profissões aí, a questão do artesanato. Aí nós temos os instrumentos de trabalho simples e geralmente pertencentes ao trabalhador, dependendo da capacidade do trabalho do artesão. E aí a principal característica é a ausência da divisão do trabalho, ou seja, não tinha uma divisão do trabalho, tá? Não tinha divisão do trabalho que nós fomos passando depois que a indústria começou a se instalar.
passando, aí nós temos já do artesanato até a manufatura. Que aí daqui a pouco a gente vai ver o que é a manufatura. Então, olha lá. Etapa intermediária entre o artesanato e a indústria moderna. E aqui na imagem, ó, produção de calçados em uma fábrica lá em Franca, que é uma cidade do estado de São Paulo. E aí é uma fábrica que produzem sapatos, que é produzido sapatos. Ó, vocês veem aqui os trabalhadores aqui atrás, tá? E as máquinas, tá? Também aqui para produzir esse sapato. Início, Europa do século, para esse século aqui, ó, esse século aqui é o século XVI, tá? A habilidade do trabalhador ainda comandado, tá? Ainda comanda o processo do trabalho nas mãos da máquina, desculpa. A habilidade do trabalhador ainda comanda o processo de trabalho, não as máquinas, tá? O que ele quer dizer aqui? Que aí, já nesse século aqui, as máquinas já estavam, as máquinas já estavam funcionando. Só que o que ele está dizendo aqui, ó? A habilidade do trabalhador ainda comanda o processo de trabalho, não as máquinas, tá? Então, ele já tinha fazendo o seu trabalho normal, mas aí ele ainda não comandava as máquinas, tá? Aí nós temos principais características, uso de máquinas simples e início da divisão social do trabalho. E aqui a gente já começa a ter uma divisão do trabalho, tá? Que antes não tinha, com o processo de artesanato, não tinha essa divisão. E aí, a partir do momento que as indústrias começam a funcionar, aí já começa a ter uma pequena divisão do trabalho, que mais na frente essa divisão vai ficar mais clara. Aí, olha aí, o que é a manufatura? Olha lá. Manufatura é um sistema de fabricação de grande quantidade de produtos de forma padronizada em uma série, tá? Ou seja, volta aqui, olha lá. Nesse caso aqui, isso aqui é um tipo de manufatura. Por quê? Eles estão produzindo em série os sapatos aqui, tá? Em grande quantidade, eles estão produzindo aqui o sapato em série. Eles não estão produzindo sapato, meia, calça, não. Eles estão produzindo só sapatos aqui, que vocês podem observar aqui na imagem, beleza? Então, bora lá voltar. É o sistema de fabricação de grande quantidade de produtos de forma padronizada. Por isso que aqui, ó, só um padrão. Estão vendo aqui? É só um padrão que eles estão produzindo aqui, em série, tá? Nesse processo, pode ser usado somente as mãos, ou seja, só as pessoas podem fazer esse trabalho, no caso, essa manufatura, essa produção em grande quantidade, tá? O processo de fabricação, como era feito na Revolução, antes da Revolução Industrial, ou com a utilização de máquinas, como passou a ocorrer na Revolução Industrial, ou seja, voltando aqui nesse processo de artesanato, aqui, a gente tinha em alguns processos, tinha aqui a manufatura, tá? Que era a produção, tá, em série. E aí, aqui também, com a chegada das máquinas, nós temos a manufatura, que é a produção em série. Observem aqui os sapatos, tá? Que são produzidos em série, em grande quantidade. Beleza? Vamos continuar. Olha lá. Artesanato, lá onde a gente começou. Manufatura, que é a produção em larga escala em série, tá? E a indústria moderna, a etapa atual, a etapa em que a gente vive. Então, bora lá. Início da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVII. Lembrem que ela começou, tá? Foi engatinhando lá no século XVI. E aí foi. E aí já no século XVII já estava um processo já mais avançado, tá?
Principais características: uso maciço de máquinas complexas e produção em larga escala e em série, tá? Então, olha lá. Aqui nós temos a imagem de uma fábrica de uma indústria de carro, tá? De automóveis. Então, observem aqui. Esse processo ele era manual, tá? Lá no início da Revolução, esse processo ele era totalmente manual. Ou seja, aqui onde a gente vê os braços mecânicos, era pessoas que faziam esse serviço. Claro que os carros de antigamente eles não são iguais aos de hoje. A tecnologia que tinha antigamente ela é totalmente diferente de hoje, tá? Então, olha lá. Aqui era o mesmo sistema. Os carros iam passando na esteira, tá? E de um lado e de outro ficavam as pessoas fazendo o trabalho das máquinas, tipo, apertando o parafuso, colocando as rodas, colocando os bancos, colocando o retrovisor, colocando o motor do carro. Então, tudo isso antigamente era feito pelas pessoas. Hoje a gente pode observar que esse processo aqui ele já é totalmente diferente graças a quê? Graças à tecnologia que nós temos hoje. Então, a gente não pode fazer a comparação de tecnologia, tá? Porque a tecnologia de antigamente, ela estava em evolução. Claro que hoje também ainda, na verdade, continua em evolução, né? Mas a tecnologia que existia, que tinha no passado, a gente não pode comparar aqui hoje, porque hoje a gente já está muito avançado. Então, aqui eram pessoas, tá? De um lado e do outro. E esse processo que as máquinas estão fazendo agora aqui, hoje, antigamente eram as pessoas que faziam. Então, olha lá aqui, ó. Produção de automóveis em Porto Real, no Rio de Janeiro, tá? Robôs fazendo a soldagem das peças metálicas do chassi do carro. Isso aqui é o chassi do carro que a gente chama. Então, passando, aí nós temos aqui, ó, produto artesanal, que foi o que eu comentei para vocês, tá? De certa forma. E o produto industrial. Maior qualidade, maior quantidade, tá? Então, essa é uma pequena diferença aí. No caso do produto manual, é a maior qualidade, desculpa, o produto artesanal, e o produto industrial, maior quantidade, tá? Maior preço também. Então, olha lá, divisão social do trabalho. Vamos passar tudo aqui, ó. Volta. Então, nós temos aqui, ó, cada trabalhador é responsável por uma tarefa dentro do processo produtivo. Trabalhador 1, trabalhador 2, trabalhador 3, trabalhador 4 e o trabalhador 5, e aqui é o produto final, tá? Por que ele diz isso aqui, ó? Cada trabalhador é responsável por uma tarefa dentro do processo produtivo. Por quê? Vamos pegar o carro de novo. E aí o carro vai passando lá na esteira, e aí, para que o carro chegue lá no final, ele já esteja todo pronto, então alguém tem que colocar os parafusos, alguém tem que colocar as rodas, alguém tem que colocar o motor, alguém tem que colocar os bancos, alguém tem que ajeitar o carro, correto? Então, esse processo aqui, até chegar ao produto final, que é o carro todo montado, era a divisão do trabalho. Então, por isso que ele fala aqui, ó, cada trabalhador é responsável por uma tarefa dentro do processo produtivo, tá? Desde quando o carro está lá só, vamos dizer assim, só o esqueleto do carro, vamos dizer assim, tá? Até quando o carro chega lá no final, que ele está todo pronto. Então, cada parte, cada processo, uma pessoa está responsável lá por fazer alguma coisa até chegar no produto final. Eu peguei o exemplo do carro, tá? Mas dentro da indústria
São vários produtos e aí cada produto tem o seu processo de fabricação até chegar no processo final. Isso aí é o carro. Bora lá. Aí nós temos a classificação da indústria moderna. Bora lá. Indústria de transformação. Transforma produtos naturais, matérias-primas no caso, em produtos industrializados. Fornece os recursos necessários a outras indústrias. Indústria mais comum, tá? Aí, olha lá. Indústria de bem de produção. Isso aí tem no livro de vocês, tá? Esse processo aí, esse esquemazinho tem lá no livro de vocês. Aí nós temos a indústria de bem de produção. Indústria de base, aí fabrica, desculpa, tá? Fabrica produtos que serão utilizados por outras indústrias, tá? Então, bora lá recuperar aqui, ó. Nós temos aqui a indústria de transformação, que é aquela quando chega a matéria-prima, tá? Aqui, aí olha o que ela faz. Transforma produto natural em produtos industrializados, fornece os recursos necessários a outras indústrias. A indústria mais comum, tá? Que é aquela lá do iniciozinho. Aí nós temos aqui a indústria de bens de produto, de produção. Aqui nós temos a indústria de base, tá? Fabrica produtos que serão utilizados por outras indústrias. Bora lá. Ó. Aí temos a indústria de bens intermediários. Nós temos produzir máquinas e equipamentos utilizados por outras fábricas. Indústria mecânica, indústria de equipamentos. E indústrias de bens de consumo. Fabrica produtos que serão consumidos diariamente por pessoas. Aí nós temos, dentro dessa indústria de bens de consumo, nós temos os não duráveis e nós temos os de consumo rápido, tá? Que aí a comida, aquela que a gente pode colocar aí são as comidas, tá? Os alimentos que a gente consome. E aí, e os duráveis, que aí a gente pode citar roupa, carro, televisão e por aí vai. Bens consumidos em um tempo relativo longo, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, bora lá, recapitulando. Ó, nós temos aqui a indústria de transformação, que é aquela quando a matéria-prima chega nela, tá? E aí, nessa indústria aí, ela vai transformar o produto em alguma coisa, dependendo da indústria, tá? Dependendo da indústria. Aí nós temos indústrias de bens de produção, que são indústrias de base, tá? Fabrica produtos que serão utilizados por outras indústrias. A gente pode colocar aqui como um exemplo o ferro, tá? Aí nós temos indústrias de bens intermediários, tá? E aí, nessas indústrias intermediárias, aí nós temos produzir máquinas e equipamentos utilizados por outras fábricas, tá? E temos a indústria mecânica e a indústria de equipamentos. Já a indústria de bens de consumo, aí nós temos a não duráveis, tá? E as duráveis. Dentro das não duráveis, nós temos bens consumidos rapidamente, que aí a gente pode citar os alimentos, tá? Os alimentos em geral, porque aí o tempo de consumo dos alimentos ele é mais curto. Então, se tu passar daquele tempo, se ele passar da validade, tu não vai poder comer ele porque ele já está estragado, já passou da validade, tá? E os bens duráveis, bens consumidos em um tempo relativamente longo, tá? Relativamente longo. Aí nós temos o carro, nós temos a televisão, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos
Então, isso aí estão dentro dos bens duráveis, porque eles têm um tempo maior para, digamos assim, um tempo de vida útil maior do que os alimentos. E aí nós temos, aqui dentro dos bens, da indústria de bens de consumo, nós temos, volta aqui, nós temos que aí eles fabricam produtos que serão consumidos diariamente pelas pessoas, tá? Que é isso aí que eu acabei de falar para vocês. Então, bora lá seguir. Vamos passar logo tudo direto. Olha lá. Aqui no extrativismo, tá? Olha aqui, ó. Após a Revolução Industrial. Então, nós temos aqui o extrativismo, aí passa para cá, nós temos indústria extrativa, e aí temos a mecanização e a extração em grande quantidade, tá? Grande quantidade, que aí a gente pode pegar um exemplo aqui mesmo, próximo da gente, como eu falei para vocês, lembra que eu falei aqui em Barcarena, que tem a Vale, que faz a extração de minério? Então, a gente pode citar essa extração aqui em grande quantidade, a gente pode citar a Vale, tá? Lá na Serra dos Carajás também a Vale trabalha também fazendo a extração de minério. E aí esse minério aqui é em grande quantidade, não é em pequena quantidade não, tá? É em grande quantidade. Aqui na construção, aí nós temos a indústria da construção, aí temos a mecanização, tá? E a produção mais rápido, mais veloz, justamente por conta da questão econômica, tá? Da questão financeira, que aí quanto mais rápido eles produzem, mais rápido eles vão vender. Então, tudo isso está ligado aqui à questão econômica, tá? Bora lá. Vamos passando logo para a gente conseguir entender melhor. Volta. Olha lá. Aí nós temos aqui a industrialização no Brasil. Então, observem aqui. É o processo de implantação de indústria em um país ou região, tá? Industrialização só. Só essa palavrinha aqui, ó. Industrialização. É o processo de implantação de indústria em um país ou uma região. Aí nós temos fatores geradores. Olha lá. Substituição do trabalho escravo pelo assalariado, acumulação de capitais de exportação do café, crescimento do mercado consumidor interno. Então, olha lá. Aqui, com a chegada da indústria aqui no Brasil, a gente sabe que antes do trabalho aqui no Brasil, ele era o quê? Ele era um trabalho escravo, né? Porque o Brasil foi colonizado, e aí passou por vários processos, aí escravizaram os índios, depois trouxeram os negros escravos para trabalhar aqui nas lavouras, nas fazendas. Então, o trabalho do escravo durou por muito tempo, até a chegada aqui da indústria. Então, com o trabalho da indústria, esse trabalho que deixou de ser escravo, ele passa a ser um trabalho assalariado, tá? Aí, o que acontece? Com o passar do tempo, antes da indústria, a gente já passou por esse processo. Lembram que eu falei para vocês do processo das fazendas de café aqui no Brasil, do acúmulo de riquezas por parte dos fazendeiros, do processo de declínio do café. Então, o acúmulo de dinheiro com a exportação do café, e aí depois aconteceu aquele problema, então os fazendeiros começaram a investir esse dinheiro nas indústrias, tá? Então, o acúmulo de capitais que ele fala aqui, esse capitais aqui é dinheiro, tá? Então, o acúmulo de capitais aqui com a exportação do café. Crescimento do mercado consumidor interno. Então, aqui, as pessoas, o consumo aqui, ele era bom, então, por isso que ele aumenta, que ele coloca aqui, ó, crescimento do mercado consumidor interno. Então, aqui dentro do nosso país, esse mercado de consumo, ele era muito bom, tá? No caso das empresas, das indústrias que estavam se instalando aqui. Outros fatores
a urbanização, as cidades começaram a se urbanizar, começaram a se estruturar com a chegada dessas indústrias, tá? O que mais? Olha lá, subordinação do campo para a cidade, ou seja, muita gente que morava no campo passou a vir morar na cidade para quê? Para procurar trabalho, para ter uma qualidade de vida melhor, para ganhar dinheiro. Então, muitas pessoas saíram do campo em busca de trabalho aqui nas indústrias, nas cidades, tá? A modificação do espaço geográfico, ou seja, esse espaço, o espaço das cidades, o espaço ao redor das grandes capitais, ele foi modificando justamente com a implantação dessas indústrias, com a instalação dessas indústrias. Então, todo esse espaço geográfico, tanto das cidades quanto das cidades próximas, eles foram modificados, eles foram se adaptando à nova realidade, à nova configuração que estava surgindo naquela época com a chegada das indústrias. Bora lá. Passando. Volta. E aí, nós temos a concentração industrial. No final do século XIX, a lavoura de café, ou a lavoura cafeeira paulista, experimentou uma extraordinária expansão, trazendo benefícios para a região, especialmente nos arredores da cidade de São Paulo. Aí nós temos aqui, ó, desenvolvimento de meios de transportes e serviços bancários, instalação de usinas geradoras de energia, porque eles precisavam de energia para fazer o trabalho nas indústrias, tá? E também nas cidades que já estavam se desenvolvendo, principalmente a cidade de São Paulo. Aí nós temos, São Paulo também foi favorecida por sua posição geográfica, ponto de passagem das mercadorias produzidas no interior para o Porto de Santos, ou seja, o que era produzido no interior lá de São Paulo passava pela capital até chegar ao Porto de Santos e, pelo fato dela estar ali naquela posição geográfica, isso favoreceu o seu desenvolvimento, tá? Aí nós temos aqui, ó, local preferido pelas empresas transnacionais no Brasil é a cidade de São Paulo, então é o centro financeiro do Brasil, é a cidade de São Paulo, justamente por conta desses fatores aí, né, que eu acabei de citar, e principalmente pela sua posição geográfica que aí favorece tanto os produtos que eram produzidos no interior e tinham que ser transportados até o Porto de Santos, eles passavam pela capital. Beleza? Nós vamos ficando por aqui, galera, que aí na próxima aula nós vamos continuar esse processo aí da concentração industrial aqui no Brasil. Beleza? Um grande abraço para vocês, estudem, dê uma olhada no material de vocês e aí a gente se encontra na próxima aula. Fui!